Bom dia, meus amores. Hoje, terça-feira, vamos pegar nosso livro de ciências, vamos abrir na página 98, tá? Vamos falar sobre o reino vegetal. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida no planeta, além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, tá certo? Os vegetais, eles estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para viver, gente, a planta precisa de água, de luz, de espaço e da terra apropriada, né? Quais são as partes das plantas? São a raiz, o caule, as folhas, as flores. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que precisa. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. O fruto guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. As plantas e seus alimentos. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Respiração das plantas. A maior parte dos seres vivos usa o gás oxigênio do ar e libera o gás carbônico no processo de respiração. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. De que elas precisam para viver? Tem tudo no texto que a tia leu. Qual é a parte da planta que transporta água e alimento entre as raízes e as folhas? É o caule, né? Onde ficam as sementes de uma planta? Fica onde? Fica nos frutos. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Para alimento, medicamento, ornamentação, né? Coloque V para a afirmação verdadeira e F para as falsas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? As sementes são o órgão de nutrição das plantas. Verdadeiro ou falso? Falso. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? Sim. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas, que vivem suspensas em troncos, paredes e em rochas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Nós temos aí a página 102. Faça a correspondência entre as partes da planta e suas respectivas funções. Número 1, caule. Número 2, a folha, a flor, o fruto e a raiz. Quem é que fixa a planta no ambiente e retira dele água e sais minerais? Vocês vão colocar aí. É a parte pela qual a planta se reproduz. Transporta água e alimento para outras partes da planta. É a parte pela qual a planta respira e transpira. Guarda as sementes e serve de alimentos. Observe o nome dos vegetais e escreva a parte da planta que pertencem. Na quinta questão, a mandioca, o cana-de-açúcar, a hortelã, a manga, né? Então vocês vão escrever a parte que cada um pertence. Por exemplo, raiz, caule, folha, fruto.
Algumas partes da planta servem de alimentos ao homem. Escreva 2 exemplos de alimento que cada parte da planta fornece. As sementes, que é que ela pode nos fornecer? A ervilha, a soja. As raízes, a cenoura, a mandioca. O caule, cana-de-açúcar, o palmito. As folhas, o couve, o alface, que é o que é. Guardo e protejo as sementes. Sou o órgão de reprodução da maioria das plantas. Sou envolvida pelo fruto. Distribuo água e sais aos alimentos para as outras partes das plantas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aí raiz, o fruto, o caule e a folha. Então, vocês vão numerar o que cada um pertence, tá? Pinte de azul os frutos, de vermelho as flores, de verde as folhas e de amarelo as raízes. Pinte as frases verdadeiras. Os vegetais utilizam água, sais minerais e luz para reproduzir seu próprio alimento? Sim ou não? Sim, né? Então vocês vão pintar. O processo de desenvolvimento dos vegetais é chamado de fotossíntese? Sim ou não? Não. A luz solar não é importante para o processo da fotossíntese? Sim ou não? A clorofila é uma substância verde presente nas folhas? Sim. Na página 104, nós temos aí a 10ª questão. Complete as frases e em seguida escreva as palavras no diagrama. Germinam e vão dar origem a uma nova planta. O que é? As sementes. Então, vocês vão colocar semente nesse tracinho e no diagrama também. Transporta água, sais minerais e alimentos para toda a parte da planta. É o caule. Por elas, a planta respira, transpira e absorve luz. O que é? São as folhas. Guardam as sementes e servem de alimento. Os frutos. São responsáveis pela reprodução da planta. As flores. Fixa a planta no solo e retira dele água e sais minerais. A raiz. Escolha uma parte de sua escola, casa ou bairro onde você mora, desenhe e escreva ao lado o nome das partes que compõem. Tá, meus amores? Boa aula, bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado que estou à disposição de vocês. Beijo no coração.